Pronto. Já estamos online, já aqui pelo nosso canal no Facebook e também aqui no Instagram. Estamos entrando aqui. E muito boa noite a vocês que estão chegando aqui nos nossos dois canais, aqui no Facebook, na minha página, Ângela Esteve 17, e aqui pelo Instagram também, Ângela Esteve 17. Sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece todas as segundas-feiras, às 20h30. Depois, esse Evangelho vai lá para o nosso canal no YouTube. É só procurar lá, Ângela Esteve 17, e vocês vão achar aí. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu joinha lá, porque isso ajuda ao YouTube a divulgar o nosso trabalho, né, a passar esse evangelho para mais pessoas. Compartilhe também com seus amigos. O evangelho fica gravado no YouTube, fica gravado também aqui no Instagram, no IGTV, e também aqui na nossa página oficial do Facebook. E espero que estejam todos bem. E vamos começar o nosso evangelho de hoje com um tema muito interessante, porque, como vocês sabem, né? E quem não sabe ou quem não viu, eu até postei no sábado, né? A respeito do Ano Novo Astrológico, que, né, nós tivemos aí a entrada agora, assim, de um novo ciclo, a partir de sábado, né? Dia 20 de março. E, além de um novo ciclo, uma nova era que se inicia, né? Sobre o comando, sobre a regência, né? De planetas que vão nos levar à ação, né? A maiores atividades. E tudo na nossa vida, né? A nossa vida é um ciclo. É sempre um ciclo que está sempre se renovando. E é o assunto de hoje, né? O assunto da nossa noite de hoje é como que a gente vai identificar os ciclos que se encerram na nossa vida, nos nossos relacionamentos, para que a gente possa acolher os novos ciclos que vão surgindo na nossa vida. Então, antes que a gente entre no nosso assunto, vamos fazer a nossa costumeira prece, né? E pedindo a Jesus, o nosso mestre, que ele esteja mais uma vez no meio de nós, como ele sempre está, abençoando cada lar aqui representado, derramando as suas bênçãos, o seu amor, para todos nós que o buscamos com a sinceridade do coração. Nós te rogamos, Jesus, que seja conosco, que nos inspire, para que a gente possa também entender todas essas lições que o seu Evangelho traz para nós, que a gente possa aproveitar esses conhecimentos para melhorar cada vez mais a nossa vida e promover cada vez mais a nossa evolução espiritual. E assim nós te agradecemos e pedimos permissão para dar por iniciado o nosso Evangelho dessa noite. Graças a Deus. Eu trouxe uma passagem aqui de Jesus, que está em Mateus, no capítulo 6, versículos de 28 a 33, que diz o seguinte: olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É uma das mais belas passagens do Evangelho, a meu ver, porque traz para nós uma certeza
né, a certeza de que nós não caminhamos sozinhos, a certeza de que nós estamos assistidos em todos os momentos. Nós sabemos que ninguém nasce aqui nesse planeta, ninguém vem para cá sem um planejamento. Na natureza, na mente divina, não existe o acaso. O acaso que muitas vezes a gente acha que é acaso, não é tão acaso assim. O universo ele é feito, calculado milimetricamente, matematicamente, geometricamente. E a nossa vida também. Ela se expressa de uma forma também sempre cerceada pela providência divina. E a nossa vida, como toda a vida no planeta, ela é feita de ciclos, chamados ciclos evolutivos. O que é um ciclo? O ciclo é uma etapa, é um tempo determinado que a gente vai fazer um aprendizado, que a gente vai desenvolver alguma coisa. Se nós pegarmos, por exemplo, o modelo da semente da árvore, a gente vê que aquela sementinha, ela tem que passar por vários ciclos até que ela se torne uma árvore frondosa. Então, na natureza, ela vem como uma semente que é lançada na escuridão do solo terreno. Ela passa aquele ciclo de escuridão. Depois ela vai passar por um outro ciclo, que é o desabrochar de dentro dela. Então, ela começa a soltar todos os elementos que tem dentro dela e ela, então, adquire a força para alcançar e sair do solo. E aí, em contato com o ar, com a natureza, ela começa a crescer e fazer a sua evolução. Só que ela não cresce do dia para a noite. Então, ela vai depender de dias, de estações do ano, onde ela vai fazer o crescimento do seu caule, até que ela chegue num ponto em que começa a produzir folhas. Essas folhas, num outro ciclo, vai produzir flores, e depois ela vai dar o fruto. E depois ela vai se extinguir, vai morrer, para que nasça de novo desses frutos novas sementes. Esse é o processo cíclico. Toda a natureza é cíclica. O nosso planeta gira, né, ao redor do Sol 365 dias nas estações. Então, a nossa vida também é movida por ciclos. E toda vez que a gente vai viver essas situações cíclicas, e principalmente agora, né, que nós estamos, né, recém aqui entrando nesse ano novo astrológico, né, dessa energia agora de 2021 realmente, então a gente tem que ver como é que andam os nossos ciclos. O que fica? O que sai da nossa vida? Como que a gente faz isso? Então, o mais importante para entender esses ciclos e também os processos da nossa vida de aprendizado, a gente tem que fazer uma pergunta e eu vou colocar uma questão hoje aqui para vocês. E vocês podem escrever aí nos comentários, tá? A minha questão é a seguinte: pense em quais situações da sua vida que você não aceitaria mudança de jeito nenhum. Não, isso aqui não pode mudar. Pensa. Agora que você achou essa situação, eu quero que você me diga o que será que você faria se acontecesse mudança nessas situações que você acha que nunca mudariam ou que você nunca gostaria que mudasse. Difícil, né? Tem situações que a gente acha que vai ser permanente na nossa vida. O emprego seguro, um casamento seguro, uma amizade para a eternidade. O que mais? Uma família para sempre. E a gente acha que tudo isso é permanente. E a gente se esquece que nós vivemos num mundo
de provas e expiações. E que aqui não existe nada permanente e nem absoluto. A outra pessoa na nossa vida, ela não vai ser sempre absoluta. Por quê? Ela também está passando por ciclos, tanto quanto nós. Então, é hoje um momento, né, desse ano novo, dessa nova era, que a gente pense muito bem nisso. Que a gente faça essa avaliação. Porque tudo que acontece na nossa vida, e principalmente os relacionamentos, todo relacionamento é construído por ciclos. A gente muitas vezes nomeia esse ciclo como ciclos kármicos, né? Que vai ter um tempo que a gente vai conviver, que vai passar por aquela situação. Para quê? Para realizar um aprendizado. Essa é a função. Por isso que quando um ciclo acaba, outro imediatamente começa. Porque a nossa evolução, ela é constante. Ela é constante. Então, sempre esse ciclo que começa vem também para o nosso aprendizado. Então, vai depender muito de como que a gente aproveita esses ciclos na nossa vida, as pessoas que passam pela nossa vida. Se a gente lembrar desde quando nós fomos lá para a escola, né? Desde de criança até hoje, onde que estão todas essas pessoas que até hoje passaram na nossa vida? Em todas as áreas da nossa vida, não digo só em relacionamentos amorosos, mas de trabalho, de estudo, onde que estão todos? Todos tiveram um papel muito importante na nossa vida. A gente sempre fala, né, que quando alguém vai embora da nossa vida, se distancia, leva um pouco de nós com ele, nós ficamos com um pouco da outra pessoa. Isso é o que nós chamamos de ciclo para evolução espiritual. Às vezes, as experiências nem todas são positivas. Muitas pessoas que muitas vezes atravessam o nosso caminho trazem lições muito duras para nós. Nem sempre também a gente vai se sair bem dessas provações. Então, é muito importante que na teia das nossas relações, a gente tem que sempre ter um avanço, tem que ter uma melhoria. Analisar a finalidade de cada relação que a gente tem. Quais são os novos comportamentos que eu tenho que desenvolver para manter uma vida saudável com as pessoas? Aquele que se distanciou da minha vida, o que é que hoje, talvez, eu não faria daquela forma? O que foi que eu aprendi? Qual foi o aprendizado que eu tirei disso? Então, quando a gente começa a se interessar por isso, a fazer esse exame de consciência, né, a gente começa a perceber que as pessoas entram e saem da nossa vida. Quando a gente não faz esse exame, muitas vezes os fechamentos acabam infelizes. Às vezes acabam com relacionamentos que acabam com amigos, com vizinhos, com parentes, com familiares, colegas, enfim. O fato de se encerrar o ciclo não significa que eu tenha que manter uma distância. Mas nós ainda não sabemos muito bem encerrar bem os nossos ciclos. Muitas vezes é preciso acontecer alguma coisa para que a gente tome a iniciativa, né, de fazer a nossa mudança, muitas vezes deixando o outro. E muitas vezes deixando o outro sem explicação. Quantas vezes a gente por ausência de consciência, a gente acaba fazendo avaliações distorcidas dos fatos, carregando isso de sofrimento, e aí a gente fala como que foi que isso aconteceu, muitas vezes por descuido nosso, e de repente a gente vê que aquele
aquele relacionamento, aquela situação só está trazendo sofrimento, só está trazendo tristeza, e muitas vezes a pessoa acaba permanecendo naquele emprego ou permanecendo naquele relacionamento e acaba vivendo uma vida de fachada, porque ali mesmo já energeticamente já não tem mais nada. E eu não acho que seja isso que o nosso Criador queira para nós, que a gente viva dessa forma. Porque para viver, muitas vezes, um relacionamento de fachada, ou se manter num emprego onde você não tem mais vontade de ficar, isso dá um constrangimento muito grande na nossa alma. E nós vamos perdendo a alegria de viver. Então, é importante que a gente faça esse exame de consciência agora que a gente está entrando nessa nova época, né, nessa nova era. Porque os ciclos, eles, muitas vezes, eles vêm para nos ensinar algumas lições que o nosso espírito precisa. Muitas pessoas, às vezes, tentam parar os ciclos, querem parar tudo isso, impedir aquelas experiências, né, travar aquelas mudanças. Mas não adianta, porque se eu não viver bem aquela experiência, com aquela pessoa ou com aquele lugar, e não me resolver e agir com sinceridade para comigo mesmo, o que vai acontecer? Eu posso até interromper um relacionamento, posso. Eu posso deixar, eu posso ir embora. Mas dali a pouco eu vou estar em outro e vou estar repetindo o mesmo comportamento. O que mudou? Nada. E muitas vezes as pessoas nos procuram, né, queixosas, e falam, nossa, Ângela, mas assim, parece que tudo na minha vida se repete. Tudo a mesma coisa. Por que está essa repetição? Segundo a mentora espiritual Joana de Ângeles, ela diz o seguinte, que lição aprendida não precisa ser repetida. Se nós estamos vivendo situações que estão se repetindo, né? Ciclos que se repetem na nossa vida, às vezes trocam as pessoas, mas o comportamento está o mesmo. Então, isso é sinal de que você ainda não aprendeu o que tinha que aprender nesse tipo de relação. E é por isso que os ciclos se renovam. Porque a lei divina não é uma lei de julgamento e não é uma lei de castigos. A lei divina é uma lei de aprendizado. Então, enquanto a gente não aprender a lição, a gente vai ficar repetindo. Ficar repetindo. Pensa que a nossa evolução é como uma espiral. A espiral, a gente faz aquela voltinha aqui, depois ela faz uma outra em cima maior, ela vai subindo. Ela vai subindo, ela vai... A cada ciclo que a gente passa, a gente volta. Cada vez que ela faz uma volta, a gente volta nas mesmas experiências para ver como que a gente se sai agora. Por isso que chama ciclo. É uma espiral evolutiva. E é sempre para cima. Por isso que quando a gente não aprende, a gente tem que retomar de novo. Esse é o processo espiritual. Por isso que é tão importante que a gente entenda da espiritualidade. Para que a gente compreenda as coisas que acontecem no nosso dia a dia e na nossa vida. Porque quando a gente fala assim, nossa, porque fulano de tal, ou a situação tal, porque isso é o meu karma, a gente tem que entender que esse karma somos nós que criamos. Não é o outro que é o karma da gente. Ninguém é nosso karma. O karma está dentro de nós, que precisamos ficar repetindo lições até que a gente aprenda. Então, o karma, quem carrega somos nós, não é o outro que vem impor para nós um karma. Isso precisa ficar bem entendido.
E como é que a gente sai de tudo isso, de toda essa coisa do ciclo? Bom, primeiro, a gente tem que saber identificar preventivamente, né, os ciclos relacionais. Então, a gente tem que ver uma situação que já acabou, uma situação que eu já não estou mais feliz naquilo. Aquilo já não está me trazendo mais nada. Só está me trazendo desgosto, muitas vezes tristeza. E muitas vezes a gente fica em determinadas situações só por interesses. Medo de ficar sozinho. São ganhos secundários. Medo de ficar sozinho, interesses materiais, comodismo. E o que acontece? Muitas vezes até culpa, né? Desenvolve culpa, neuroses todas. E isso leva o quê? À infelicidade. E muitas vezes ao desgosto da vida. E quantas pessoas estão presas nisso? Nós temos que ser honestos conosco mesmo. Avaliar, né? Identificar os nossos relacionamentos. E primeira coisa, que eu sempre falo nos evangelhos e continuo falando, aprenda a cuidar de você mesmo. Cuidar de si. Você é a pessoa mais importante do mundo. Se você não aprende a cuidar de você, dos seus sentimentos, o que eu quero da vida? Aí, se a gente não se coloca dessa forma, fica muito difícil, porque viver para ficar atendendo às necessidades do outro é muito complicado. É muito complicado. O outro, ele também está vivendo essa experiência junto comigo e também está crescendo. Então, somos dois que nos unimos para um crescimento durante um determinado espaço de tempo. Pode ser que dure a encarnação toda? Pode. Pode ser que dure 10 anos, 20 anos, 30 anos. Pode ser, às vezes, que dure uma semana ou um dia. Muitas coisas ficam gravadas nesse contato humano que a gente tem com o outro. As uniões, realmente, Cíntia, elas não são ao acaso. Nenhuma união é ao acaso. Nenhuma. Todas as pessoas que vêm para a nossa vida, elas têm uma lição para que a gente vá aprender. E ela com a gente. Agora, o tempo que isso vai durar depende dos dois. A partir do momento em que eu cresço, que eu estou cuidando, que eu estou comigo e eu vejo que aquele relacionamento não cabe mais para mim, porque já tudo que tinha que a gente poderia fazer já não me causa mais prazer, das duas, uma. Ou eu assumo a amizade com esta pessoa. Muitas vezes tem relacionamentos, o fato da gente mudar de ciclo não significa que a gente tem que ficar de mal com o outro. A gente não tem que brigar. Aliás, se a gente conversasse mais e falasse mais dos nossos objetivos comuns, aí o que ia acontecer? Haveria uma melhor convivência entre as pessoas. E mesmo que houvesse um corte energético, digamos assim, eu não tenho que ficar de mal de ninguém. Até porque muitas vezes a gente se distancia de uma pessoa hoje, e pode ser que daqui 5, 10 anos, 15, 20 anos a gente encontre de novo. E as pessoas não serão mais as mesmas. Porque às vezes até é preciso que se separe da gente por um tempo, para que ela cresça com determinadas experiências, e eu também. E, de repente, pode ser que lá na frente a gente estraga, se converja de novo. Por que não? Mas vai ser de uma forma diferente, de uma forma renovada. Não mais com aquela viciação, não mais com aquela cobrança enfermiça. É disso que falam os ciclos.
Porque se a semente ficasse só debaixo da terra e não visse a luz do sol, ela não desenvolve. Então, há uma necessidade de crescimento em todos nós. E nós temos, né, e a gente não pode esquecer que nós temos leis astrais, sutis, que estão regendo o nosso destino. E os compromissos, os movimentos kármicos que estão dentro de nós. Então, virão para nós pessoas e situações que vão ser colocados no nosso caminho para que a gente faça o nosso aprendizado. Então, é importante, isso é a maravilha da vida, né? Que é tudo muito perfeito. Tudo muito perfeito. Muitas vezes a gente fica se prendendo muito a conceitos de certo, de errado, de bom, de ruim. Todo relacionamento é bom. Todo. Não tem relacionamento ruim. Não tem. Todas as circunstâncias da vida, né? A gente tem que analisar desse ponto de que elas estão fazendo uma programação mental dentro de nós. Algo está sendo desenvolvido ao contato com aquela pessoa ou com aquela situação. Veja, quando a gente é muito jovem e a gente começa a trabalhar, então a gente vai para o primeiro emprego, né? Então, é uma situação que a gente fica meio inseguro, é a primeira vez que a gente está, né, trabalhando para ganhar e tudo mais. E depois, no segundo, a gente já está, digamos assim, já desenvolvido, né, para querer um pouquinho mais. Agora, imagine a gente já adulto, já com 10, 20, 30 anos de experiência, como que é diferente. Mas sempre a espiral está lá voltando desde o comecinho de quando todo lugar novo que a gente vai trabalhar, ou uma atividade profissional que a gente vai fazer, todas as lembranças desse aprendizado que nós tivemos durante a vida, eles vêm à tona. E nos relacionamentos também. Todos os relacionamentos que nós tivemos na nossa vida, com amizades, com família, relacionamentos amorosos e tudo mais, tudo isso trouxe um aprendizado para nós. Tudo isso. Então, na realidade, a gente tem que ver que o que nós precisamos é ver que te retirar a experiência de tudo isso. Então, esse é o nosso karma. O nosso karma é o que o espírito traz, que ele precisa desenvolver. E aí, dentro do nosso mapeamento e dentro das leis astrais que estão nos regendo, vão colocar aquilo que é necessário para o nosso caminho. O que a gente precisa aprender é saber fechar os ciclos quando eles terminam. O problema é que a gente fica no apego. A gente não solta. A gente não solta aquele emprego que já não está dando mais, a gente não solta aquele relacionamento que a gente vê que não vai dar mais em nada. Pelo menos não nesse momento. Esse relacionamento, e quando eu falo não nesse momento, eu não estou dizendo que a pessoa vai voltar nessa vida depois, sabe? Daqui 10 anos, renovada, não. Muitas vezes, essa pessoa, esse espírito, ele pode voltar para o nosso convívio numa outra encarnação, numa outra roupagem física, numa outra situação. Às vezes, aquele marido que foi muito complicado, amanhã pode retornar como um filho, como um irmão, como um pai. Então, os relacionamentos, na realidade, eles não acabam, eles vão se transformando ao longo do tempo. Eles vão se transformando. Agora, a gente precisa ter dentro de nós um auto-amor muito grande. E que a gente saiba também dar limites aos relacionamentos. A Cíntia está colocando aqui
quando a violência física e verbal, nós não temos que aguentar isso. Não é isso que o Pai colocou para nós. E não vem dizer para mim, porque é meu karma ter que aguentar essa pessoa, porque não é. Você fica se quiser. Nós temos uma coisa que é muito preciosa na nossa vida. E eu sempre falo isso aqui nos evangelhos, que se chama livre-arbítrio, poder da escolha. A gente tem o poder da escolha em todos os momentos da nossa vida. Então, dizer que eu vou ter que ficar do lado de alguém que me agride, seja fisicamente ou verbalmente, porque é um karma meu, desculpa, mas isso não está certo. Não é isso que Deus quer de você, não. O seu karma é o aprendizado que você tem que fazer. Situações que você precisa aprender. Mas isso não significa que a gente dê o direito do outro que está passando por isso, da gente ter que aguentar essas coisas, não. De jeito nenhum. Nós temos que ter, sim, o conceito de certo e errado naquilo que vai nos trazer um prejuízo. E quando é que traz um prejuízo? Todo relacionamento que nos faz sofrer é um prejuízo. Que abusa da nossa confiança, que abusa do respeito, é um prejuízo. E não é isso que Deus quer para nós, não. Essa coisa de dizer que o cristão tem que aguentar tudo, que tem que ficar calado, que o outro está batendo e você tem que aguentar. Gente, tá na hora de mudar esse conceito do que é ser cristão. Não foi isso que Jesus ensinou. Quando ele disse para dar a outra face, ele disse para você entender a história de outro jeito. Não era para dar o rosto para bater. Não era isso que ele queria dizer. Ele queria dizer, interprete a situação pelo outro lado também, tenha empatia. Então, a Cíntia está escrevendo que essa pandemia está colocando à prova os relacionamentos. Os casais foram obrigados a ficar em casa e os relacionamentos colocados à prova. Sim, é a prova de você ver até onde que está, cada um está dentro do seu limite. Cada um está dentro do seu limite. E nós temos que respeitar, existe uma linha divisória entre eu e o outro. E isso tem que ser respeitado. Infelizmente, na nossa sociedade ainda vive o atavismo, né, de colocar a mulher sempre como aquele ser que pode ser espezinhado. Eu sei que os homens que escutam esse evangelho não são dessa estirpe, mas a gente sabe que, de uma maneira geral, são colocados dessa forma. Porque ainda não nos encaramos em igualdade. Ainda eu não estou percebendo que a minha mulher ou meu marido é um espírito que está ali, filho de Deus, tanto quanto eu. E essa falta de consciência espiritual é que faz com que haja todo esse desrespeito. Então, é um momento em que a gente tem que tomar essa consciência da espiritualidade. E agora, nessa nova era que se abre para nós, mais do que nunca. Mais do que nunca a gente tem que ter essa consciência, desse respeito. Portanto, o que a gente tem que fazer é se livrar do peso das escolhas que são feitas pelos outros. Se os outros querem fazer as escolhas deles, de estarem em determinadas situações, tudo bem, a gente respeita. Agora, nós temos que respeitar as nossas escolhas. As nossas escolhas. Porque jamais, em momento algum, a gente vai poder se ajoelhar ou rezar ao Pai e ficar reclamando do outro, sendo que eu não faço a minha parte.
A escolha do outro, se o outro quer escolher pelo caminho errado, se ele quer adiar o progresso dele, tudo bem, deixa aí. Deixa aí. Cada um tem as suas razões. E Deus que habita em mim e o Deus que habita no outro conhece as razões de cada um e vai olhar por cada um. O que não pode é a gente viver nessa situação de violência. Porque, no fundo, a gente está se permitindo isso. E nós não podemos nos permitir isso. A Vanilda está falando, acho que não temos que estacionar nossa alma em espaços onde não nos cabem os nossos sonhos. É verdade. Gente, nós estamos aqui encarnados para evoluir. E ficar dentro de situações, de lugares, aonde a nossa alma não tem uma expansão, aonde ela não cresce, só vai fazer com que você demore mais a chegar ao seu caminho de felicidade. Quantas encarnações serão necessárias ainda? Quanto tempo a gente vai ficar adiando isso? O momento pede respostas urgentes. Nós estamos vivendo um momento da humanidade em que nós precisamos de posicionamento. E eu não estou falando, porque tem que ir para a política, falar desse ou daquele, não é disso, não. É posicionamento pessoal, onde eu quero estar. Com quem eu quero estar. O que agrega para a minha vida e o que já não me traz mais nada. É essa a reflexão que o Evangelho propõe, que a mudança de ciclo propõe. Porque senão a gente fica dando volta naquela espiral no mesmo ponto. Enquanto a gente não aprender aquela lição, a gente vai ficar repetindo. E veja que a vida, ela não tem uma constância. Essa coisa de sonhar com essa estabilidade de um casamento para sempre, de um emprego para sempre, gente, não existe aqui na Terra. Porque a evolução, ela se faz através do movimento. Toda vez que fica tudo parado na nossa vida, ou que tudo está ótimo, nossa, está tudo perfeito. Aí acontece alguém ou um fato que desarruma tudo. E será sempre assim. Porque se você ficar muito tempo parado, durante muito tempo, você não progride. Então, a vida vai estar sempre exigindo de nós alguma coisa. Então, vai estar sempre dando movimento. Mas, ao mesmo tempo também que, quando tudo parece péssimo, quando tudo parece que está dando errado, começa, de repente, a acontecer coisas maravilhosas na nossa vida para começar a resgatar a estabilidade de novo. Quando a gente menos espera. A gente recebe uma notícia boa, a gente recebe uma pessoa que chega do nada na nossa vida e modifica muitas vezes a nossa vida profissional, ou a nossa vida amorosa, ou a amizade que faz você seguir por determinados estudos, por determinados caminhos. Então, tem uma engrenagem, que nos suporta, que dá suporte para a nossa vida, para que a gente não fique parado e que a gente faça sempre a nossa evolução. Esse é o movimento divino. E é para isso que nós viemos aqui. Então, não tenha medo. Tenha coragem de fazer as mudanças que você precisa fazer na sua vida agora. Tenha essa coragem. Porque quando a gente não muda, a vida muda para nós. E ela vai tirar a nossa estabilidade. Com certeza vai. Quando você achou que já achou todo o seu ponto, que agora está perfeito, você vai ver que vai mudar alguma coisa. E a gente vê pela pandemia, que veio tirar a estabilidade de tudo, de todos os setores da nossa sociedade. Tirou a estabilidade financeira, tirou a estabilidade dos relacionamentos,
tirou a estabilidade das nossas crenças, tirou a estabilidade de tudo. E por que isso está acontecendo? Porque precisa sacudir, né, tudo isso que existe já de séculos, que está estabilizado, esse status quo que a gente vive, para que haja mudança. Não tem como reformar uma casa sem quebrar paredes. E hoje a gente vê que os conceitos, as paredes da nossa sociedade estão sendo, tudo está sendo movimentado. São momentos difíceis? São momentos difíceis. Mas eu garanto a vocês, todos nós que estamos aqui encarnados, todos sem exceção, sabíamos antes de encarnar que nós viveríamos essa fase que nós estamos vivendo. Todos nós recebemos uma preparação antes de estar aqui na matéria. Cada um com o seu próprio karma, ou seja, com as lições que precisa aprender, veio aqui na sua roupagem e está passando pelo seu, cada um passa o seu momento de forma diferente. Ninguém está passando igual. Mas todos nós, coletivamente, sabíamos que iríamos passar por isso. E olha que nós fomos muito, muito corajosos de renascer num período como esse. Mas a gente tem que lembrar que os ciclos, eles são de Deus. Né? E o que nós estamos vivendo é apenas um ciclo. Né? Um ciclo que a gente vai passar, se Deus quiser. Eu sei que tá muito difícil, porque realmente a gente tem recebido aí notícias que não são muito boas, né? Do ponto de vista humano, terráqueo. Porque se a gente conseguisse se elevar, né, mais alto, a gente perceberia que está tudo certo, que não tem nada fora do lugar. É que nós temos uma visão muito tacanha ainda da vida. Nós só enxergamos a vida a partir do nosso nascimento. E a gente se esquece que a gente já vem de outras épocas, de outras eras, trocando de roupagem e que estamos aqui vivendo hoje as consequências dos nossos atos. E que no presente, de acordo com os ciclos que a gente for fechando e que a gente for tendo novos aprendizados, nós teremos essas consequências no futuro. Por isso a importância de estudar, por isso a importância do conhecimento em todas as áreas. Principalmente hoje se faz muito importante o conhecimento da espiritualidade. Como é que funciona tudo isso? Porque senão a gente se desespera. Se a gente não entende, a gente se desespera. Nessa vida aqui, por pior que seja a experiência que a gente esteja passando, nós temos que agradecer, porque essa experiência que está acontecendo, essa mudança que está ocorrendo, prova que a gente está no ritmo de Deus. Porque o ritmo de Deus é esse, é de mudança, é de evolução. Então, nós não estamos fora desse ritmo. Nós estamos dentro disso. Por isso que nós precisamos todos os dias levantar a cabeça, sabe? Se erguer para a vida. Olhar para cima todas as manhãs e dar graças a Deus. Graças a Deus de estarmos aqui na matéria. Graças a Deus de estarmos respirando. Hoje, a gente vê o quanto que isso é importante e a gente, há anos atrás, nem se dava conta. Vamos agradecer por tudo aquilo que nos rodeia, pela vida que nós temos, pelas pessoas que nós temos perto de nós. Vamos agradecer por esse momento que o planeta está vivendo. É o momento do parto, é o momento que a gente sabe que é de dor. Nós também participamos disso com os nossos irmãos de humanidade. A gente não está querendo florir, né, um momento que é tão difícil. Mas a gente também tem que saber que Deus
Ele está olhando por tudo isso. A gente não está aqui abandonado. Nenhum de nós, nem coletivamente, nem individualmente. Porque a lei que nos rege, ela é muito maior e ela cuida tanto do coletivo, mas ela cuida também do individual. Então, você não está sozinho. E independe de onde quer que vocês estejam. E mesmo aqueles entes queridos que estão nos hospitais, que estão passando por essa provação, também não estão sozinhos, não estão desamparados. E mesmo aqueles que estão desencarnando, estão sendo encaminhados. Deus é perfeito, a lei dele é perfeita para todos. O amor dele é tão grande e tudo está inserido nele. O mesmo amor com que ele faz com que aquela semente que vem do solo emerja e cresça e se torne uma árvore. O amor que faz fecundar essa semente é o mesmo que nos dirige. É o mesmo que sustenta o nosso planeta na órbita. É o mesmo que sustenta a nossa galáxia. Então, vamos reacender a nossa fé e a nossa confiança. A morte, gente, não existe. Nós já desencarnamos milhões de vezes. De Jesus para cá, pelo menos umas 20. Pelo menos uma vez em cada século. Então, vamos abrir o nosso entendimento. Né? Vamos olhar a vida, né, com um olhar mais espiritual. Vamos entender que essa mente divina, esse coração, ele vibra amor e alegria o tempo todo. Vamos parar de ficar colocando a culpa nos outros pelas nossas desditas. O outro, ele só está fazendo o que ele sabe. E no estágio evolutivo que ele está. Como eu reajo ao que o outro faz, aí sim é problema meu. Se eu sinto que eu não devo mais ficar numa determinada situação, tome coragem de olhar por você mesmo. A vida não pede esse tipo de sacrifício. Não. Deus pede que nós nos amemos uns aos outros. E, às vezes, até um afastamento nosso é providencial para que o outro cresça. Porque, às vezes, na nossa presença não vai. E, às vezes, um pouco distante, o outro cresce. É como um filho. Né? Quem é mãe aqui, como eu, sabe, quando a gente tem um filho pequeno que está começando a andar, a gente fica lá, né? Tenho medo de soltar a mãozinha e dele cair, a gente fica, né, naquela coisa. Mas se você não soltar, se você chegar um momento em que você não soltar a mãozinha dele, ele não vai conseguir andar sozinho. Então, é aquele momento que a gente vai soltando para ele ir sozinho. Os nossos relacionamentos são assim. Então, muitas vezes, até a nossa presença acaba dando uma segurança que o outro precisa desestabilizar para tomar alguma atitude. Então, a gente precisa entender isso. A gente não se afasta das pessoas, ou a vida não afasta as pessoas da nossa vida, da nossa convivência, por maldade, mas por necessidade, por processos educativos. Então, perdoe o outro, porque ele está no processo dele, e se perdoe também. Porque nós passamos já por algumas experiências na vida, e muitas vezes a nossa tendência é ficar olhando os ciclos que já se fecharam, que já foi, e ficar ainda alimentando a culpa. Ah, mas é o bendito do e se, né? E se eu tivesse agido de outra forma? E se eu tivesse falado tal coisa? E se eu não tivesse falado tal coisa? Gente, naquela época, a gente fez o que podia, o que sabia para aquela época. Esse e se que fica na sua cabeça é o aprendizado que você fez hoje. Hoje, com a cabeça que você tem, com a cabeça que eu tenho, a gente já não faria determinadas coisas. Certo? Mas naquela época a gente não sabia. A gente fez o que pôde. Então, perdoe-se também. Perdoe-se. É muito, muito importante a gente se perdoar. Porque o nosso processo aqui na Terra de aprendizado é de erro e acerto.
Nós vivemos, num planeta, numa terceira dimensão de dualidade. Preto, branco, dia, noite, certo, errado. Então, a gente tem que também aprender a se tratar também com este carinho, esse ciclo em nós também. De repente, a gente fecha um ciclo de uma pessoa que a gente era um ano atrás e abre-se agora para uma nova pessoa renovada, com mais conhecimento. Eu sempre falo que uma frase que eu escuto dos meus alunos do curso Viver Consciente e Apometria, toda vez que termino o curso, eu falo para eles escreverem alguma coisa, eles falam: foi um divisor de águas na minha vida. Quem está aí me ouvindo sabe disso, né? E sempre escreve, antes do curso, depois do curso. Por quê? Porque é justamente isso que a gente incentiva, a você deixar aquele homem velho, aquela mulher velha do passado, com aquela visão pequena, e se olhar agora de uma forma diferente, com uma compreensão melhor da vida, do mundo, das coisas espirituais. Portanto, levanta a sua cabeça, os seus descuidos, a sua invigilância que a gente teve no passado, a gente deve reconhecer, sim, os nossos erros, mas não ficar mais convivendo com eles. Quando a gente se perdoa, quando a gente já entendeu agora o que deve fazer e o que não deve fazer, agora é ficar pronto para o novo que vai vir. Outros relacionamentos virão para a nossa vida. Ninguém vive aqui sozinho. E aí a gente vai agir de forma diferente. Agora mais amadurecidos, agora mais evoluídos, né? Porque já aprendemos a lição. Portanto, toda a nossa vida cíclica é uma oportunidade de crescimento. Então, que a gente aceita essa nova era que está chegando, esse novo ciclo que se inicia. Vamos esquecer o que nós fomos até o dia de hoje. Vamos começar a pensar a partir desse evangelho para frente. Como que eu vou ser daqui para frente? E, gente, não importa a idade, não importa a condição social, não importa o tempo que passou. Não importa nada disso. Todas as perdas, né, entre aspas, que a gente acha que teve no passado, foram decorrentes das nossas decisões, que são agora fatores superáveis para nós, porque nós já entendemos. Quando a gente entende aquele tipo de karma, aquela lição, ela se encerra. Então, a partir do momento que a gente já entendeu isso, a gente parte, então, para os novos ciclos. Todo mundo carrega um passado. E esse passado não é para a gente ficar olhando cheio de arrependimento, cheio de culpa, não. Como ciclos que se fecharam e que ensinaram para nós a pessoa que nós devemos ser hoje. E amanhã, daqui 10 anos, a gente, ou o próprio ano que vem, a gente vai se olhar e esse aqui também será um ciclo que foi fechado. É assim que a gente vai fazendo a nossa evolução. Então, gente, vamos começar a ajeitar a nossa vida, né? E não desistir, porque quando a gente coloca essa disposição, Deus entra com a gente com tudo e nos ajuda a gente se reerguer, ajuda a gente se renovar, ajuda a gente se tornar, né, uma pessoa melhor. Eu já tinha ouvido uma vez falar que Deus já nos ama por aquilo que a gente vai vir a ser, né? Então, ele quando olha para nós, ele olha que nem os pais olham para os filhos. A gente olha aquela criança pequena e a gente fica pensando, quando tiver 10 anos, quando tiver 15, 20, o meu agora está com 30. Então, a gente fica pensando, né? A gente já ama aquela pessoa que vai vir a ser. E Deus é assim conosco. Ele sabe do nosso coração. Ele sabe das nossas intenções. E mesmo aqueles corações que ainda vivem no erro, no equívoco, que ainda não acordaram para esse entendimento, Deus também os ama. Ele também os ama, porque eles sabem que um dia eles também vão despertar. E que um dia eles virão a ser árvores frondosas que darão muitos frutos.
que darão doces frutos. Todos nós estamos nesse mesmo caminhar. O importante, Deus está sempre conosco, é que nós agora façamos a nossa parte. Essa é a parte mais importante. E nós vamos, então, agradecer a Deus por essa oportunidade que nos foi concedida nessa noite de a gente falar desse tema que é tão bom para o nosso coração, que nos traz também a esperança, nos traz a vontade, né, de começar a agir agora e fazer diferente. Vamos esquecer tudo o que passou. Deixa essa tristeza para trás. Deixa tudo isso que foi. As pessoas que estão desencarnando estão entrando também nos ciclos dela. Elas também estão se achando na outra dimensão. Deus não separa as pessoas que amam. Tenho certeza disso. O que a gente tem que colocar é coragem e alegria e seguir daqui para frente. Porque tem muito trabalho para fazer aqui na Terra. A mudança mal começou. Por enquanto só está caindo parede. Mas logo, logo, e nós seremos chamados, todos nós, dentro da nossa área de ação, a cooperar efetivamente no progresso da nossa casa planetária. E que Deus nos abençoe a todos. Abençoe sempre a nossa intenção de aprender e de servir em seu nome. Amado Jesus, abençoe todos os lares aqui representados, nessa família espiritual que aqui se formou. Que essas águas que foram colocadas possam ser frutificadas nesse momento, recebendo as bênçãos dos nossos maiores da vida, os médicos do plano espiritual. Pedimos a falange do Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, que possa, nesse instante, derramar as bênçãos de acordo com os pedidos de cada um. Nós sabemos que todas as preces e todas as rogativas são ouvidas pelo alto. Nós sabemos que toda providência é tomada em relação ao nosso planeta e também a cada um de nós. E nós te rogamos, Senhor, que retire de nós as nossas melhores vibrações, que tire de nós as nossas melhores energias, e que leve até os hospitais, onde estão os nossos irmãos acamados, passando por essa provação tão difícil, que eles possam receber nesse instante esse acolhimento, esse amor, e essa energia para que eles possam se recuperar. Que aqueles que dentro da sua proposta encarnatória estão desencarnando, que eles possam ser levados pelas equipes do grupo de samaritanos que trabalham aqui na Terra, para que eles possam ser enviados aos hospitais, aos prontos-socorros, aos lugares de refazimento no plano astral. Que as suas bênçãos, Jesus, envolva toda a nossa terra e nós possamos estar sempre, sempre unidos com o seu amor, com o seu pensamento. Que não importa por onde nós andemos, que a sua presença em nós, através do nosso coração e da nossa consciência, seja uma constante na nossa vida. Que o nosso Pai Criador nos abençoe mais uma vez e derrame sobre nós as suas bênçãos, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada a todos vocês que ficaram aqui até o finalzinho do nosso evangelho. Quero agradecer de coração mesmo. E como eu disse no começo, procurem divulgar, mande para aquele seu amigo, a sua amiga que está precisando ouvir uma palavra, né? Distribua esse evangelho. Muito obrigada, meninas que estão aqui, que eu estou vendo o nominho de vocês aqui, pelos coraçõezinhos também que eu estou recebendo. Muito obrigada. Eu fico muito feliz. E lembrando a vocês também que dia 13 de abril eu estou pretendendo abrir a nova turma do curso Viver Consciente com Apometria. Eu estou pretendendo abrir uma live, talvez amanhã mesmo eu entre aqui no canal à noite. E eu vou ver se a gente fala a respeito do curso. Se vocês tiverem perguntas, inclusive, para fazer e quiserem participar, nossa, vai ser o maior prazer. E aí eu
a gente conversa a respeito desse assunto, porque daqui a pouquinho a minha conexão aqui vai cair, porque já está dando tempo aqui do Instagram, tá? Mas amanhã eu vou ver se eu faço uma transmissão aqui via Instagram e YouTube, tá? E eu entro no meu canal no YouTube, Ângela Esteve 17, mas eu vou postar aqui no Instagram e também na página do Facebook avisando. Tá bom, gente? Muito obrigada, que Jesus abençoe todos vocês e que as bênçãos divinas recaiam sobre nós, e eu conto com vocês aí, principalmente vocês que estão aqui no Evangelho toda semana, que vocês sejam um ponto de luz aí na vida, na família de vocês, nesse meio onde vocês vivem, porque vocês escutam o Evangelho e vocês devem passar isso para frente. Conversem com as pessoas, o mundo está precisando muito disso. O horário amanhã, por volta das 7h30, eu vou ver se eu já entro aqui no ar, mas eu vou colocar um post no Instagram para vocês verem, tá? Eu só estou organizando aqui como é que eu vou fazer isso, mas eu coloco até amanhã de manhã, eu vou colocar um post no Instagram avisando. Tá bom, gente? Sejam muita luz, fiquem muito na luz, muito na paz do nosso Mestre, que o coração de vocês sejam sempre abençoados. E a família e todos. Sejam luz, como disse Jesus, vós sois deuses, e que nós possamos brilhar no lugar onde nós estamos plantados. Um grande beijo. Até amanhã.